Um dos projetos profissionais que mais apaixona a Anitta é o exercício que repete a cada ano, identificando movimentos e tendências à medida que vão surgindo ou evoluindo e o seu impacto e potencial para as várias indústrias e negócios. Das megatendências aos movimentos de curto prazo, assumidas de forma ativa ou reativa pelos consumidores, a Anitta desenha as próximas jogadas em termos de inovação, antecipando interesses, comportamentos, hábitos, motivações. Normalmente um exercício exaustivo e profundo de pesquisa e monitorização dos movimentos socioculturais de longo prazo a cada 5 anos é revisto anualmente para interpretar expressões de curto prazo e avaliar e antecipar a evolução. Em 2021, este exercício ganha mais do que nunca contornos de ciência oculta, futurologia, repleto de dúvidas e incertezas sobre o impacto a curto e longo prazo da crise e mudanças que vivemos em 2020. De cartas na mão e bola de cristal à frente, a Anitta atreve-se a tentar prever o novo normal. Olá Billy, olá Ana, prontas para ler a fortuna? Olá! Olá, prontíssimas. Então, best guest. Eu vou dar a palavra à Rita, porque ela é que é a pessoa mais otimista que aqui está. Não, claro que vai ser um ano fantástico, como temos visto pelos primeiros 11 dias deste ano. Não, mas isso é daí a razão de eu ser tão otimista. Eu acho que ainda é muito cedo para estarmos já a tirar conclusões de como vai ser este ano, portanto não vale a pena já estarmos tão pessimistas e há que sempre ver o lado positivo, como a nevada que houve em Espanha, Madrid, que levou todas as pessoas à rua e diversão. Mas pronto, agora claro que vem o frio e vai ficar tudo congelado e não sei bem que eles vão conseguir andar pela cidade. Mas pronto, pelo menos divertimos-nos. Ou divertiram-se. Mas sim, nós cá só temos frio. Nós cá só temos frio, não nos divertimos. Congelamos no interior das casas. Mas então, sim. Qual é que é a tua perspectiva para 2021? A nível, quer dizer, eu acho que vamos todos adaptar as mudanças que tivemos radicais no ano de 2020, que muitas delas, por exemplo, se falarmos na questão do teletrabalho, que era algo que já tínhamos em mente e que já estavam muitas empresas, até mesmo empresas familiares e mais pequenas, a colocar isso como tema de conversa, foi algo que foi obrigatório. Pronto, não havia opção e, ou seja, agora em 2021 vai haver uma tendência de adotar o teletrabalho como pelo menos uma opção. Não se calhar, quando pudermos voltar todos a 100% ao trabalho e sem qualquer tipo de restrição, haverá sempre essa opção porque já se viu que é possível e que não há menos produtividade pelo facto da pessoa estar em casa e às vezes se calhar aquela ideia que pode até haver menos produtividade, as pessoas depois esquecem-se que quando estão no trabalho têm as pausas de café e outros momentos que levam à distração. Portanto, não é o facto de estarmos todos juntos no mesmo espaço que trabalhamos mais. Eu estou curiosa para ver porque parece-me que vai ser um ano de transição. Houve mudanças muito radicais, impostas, ou seja, não foi algo evolutivo de uma forma em que houvesse adaptação. E, portanto, sendo imposto, houve aqui, obviamente, algum conflito ou alguma resistência que acabou por ser só mental, não é? Porque essas imposições se tornaram muito impossíveis de negligenciar, impossíveis de adotar. E, portanto, estou curiosa para ver como é que vai ser a transição de todas as mudanças que nós vimos em 2021, quais são aquelas que se tornam mais permanentes ou aquelas que, na primeira oportunidade, vamos pôr de lado, não é? Então, eu concordo contigo que eu acho que o teletrabalho, ganhou uma força e acelerou de uma forma que não estávamos à espera, não é? Já se previa que se tornasse mais normal, mas desta forma eu acho que vai ganhar com os avanços. Foi uma experiência que mostrou que os resultados são positivos e, portanto, eu acho que isso pode ser, só dá força para continuar a acontecer. Tenho curiosidade relativamente aos serviços e ao entretenimento, por exemplo. Se vamos viver um período de compensação e de tudo aquilo que não podemos fazer no último ano e se tudo correr bem no final do ano, as coisas normalizarem um bocadinho, se vamos tentar compensar
com viagens, com a restauração, com a cultura. Isso, nós vemos o consumo, por exemplo, a voltar a níveis pré-Covid na China, por exemplo, não é? Onde há muito mais normalidade, digamos assim, neste momento. E curiosa para ver se cá, se na Europa, também vamos ter esse rebound. Depois quase o que eles chamam de consumo de vingança para compensar tudo aquilo que não fizemos no último ano. E tu, Billy, estás aí? Eu estou. Eu estou. Uma das coisas, a Ellie mandou-nos um TPC, que era um artigo da McKinsey sobre as tendências que potencialmente irão definir 2021. Uma das coisas que eu achei mais relevante para a minha vida e para o tipo de negócio que eu tenho foi a rápida adoção de meios digitais para continuar a desenvolver o seu trabalho. E o que é que eu posso dizer? Há partes do meu modelo de negócio que, sim, já deviam ter sido digitalizadas há um ano, mas infelizmente, ou felizmente, tenho tido outras partes do meu negócio que há muitos anos que trabalham quase praticamente só ao nível digital, com as reuniões digitais, com as entregas digitais, as maquetes digitais, tudo digital há já bastantes anos, portanto, quase podemos dizer que eu vim antes da tendência. Vim ditar a tendência. Sempre à frente, but not. Mas sim, há partes eu estava a ouvir o artigo e havia partes em que eu jogava assim a mão à cabeça do género. Eles falavam bastante de a velocidade da adoção dos meios digitais, que estava previsto que fosse não sei quanto até 2024 e de repente tinha sido tudo feito em 2 meses. Porque não tinhas outra opção também. Porque não há outra opção. Para muitos negócios não há mesmo outra opção. E para mim, como ainda há alguma opção, tem sido realmente uma coisa que eu tenho arrastado, porque acabo sempre por ter outras coisas mais urgentes para fazer primeiro. E fez-me jogar as mãos à cabeça e pensar, eu tenho mesmo que tratar disto. Nomeadamente, criar mais aulas e cursos, porque há muitas pessoas que me pedem aulas e cursos de tricô e de bordado. Eu já tenho um curso de bordado online, mas neste momento ainda é uma oferta gratuita que tenho o plano de, num futuro incerto, passar a vir a ser uma oferta paga. Mas também me pedem bastante sobre tricô e eu isso ainda não consegui, nem consegui ainda passar-me bem para as aulas por Zoom, mais ou menos, mas sobretudo para os cursos já gravados e preparados. Estão a adorar, não é? Eu estou-vos a ver aí do vosso lado, tipo a adormecer comigo a falar de bordado e de tricô. Nada disso. Mas são tendências, fiquem a saber. São também tendências. Há quem tenha a tendência do ponto cruz este ano. Mas, Eli, há pouco também mencionaste bem, que era uma das perguntas que vos ia fazer, porque, claro, que é muito bonito falarmos com uma adaptação muito rápida para o digital e que conseguimos adaptar-nos, quer dizer, à nova realidade rapidamente, mas sim, há certas indústrias que infelizmente não podem viver do digital, não é? A restauração é uma delas, a cultura, apesar de que consegues fazer alguns concertos, algumas performances via digital, mas ao mesmo tempo, será que de facto as pessoas vão mesmo voltar e compensar? Ou será que nos habituámos demasiado ao sofá, manta e Netflix, filming, HBO e so on? Essa é uma boa questão. Antes, quando eu fiz este exercício, normalmente eu identifico, faço um bocado de forecasting de tendências por causa dos meus projetos de consultoria e as mega tendências, os movimentos socioculturais de longo prazo não mudam assim radicalmente, não é? Estamos a falar de movimentos de 5, 8 anos, às vezes mais. Que é o caso, por exemplo, da personalização. A personalização já vem pelo menos há 15 anos como uma mega tendência, não é? Eu faço este exercício e depois a cada ano vou revisitando as mega tendências para ver como é que estão a evoluir, se tornaram mais prementes, menos prementes, mais relevantes. Mas ao mesmo tempo também vou identificando movimentos de curto prazo, que podem ser modas passageiras ou que podem depois ganhar força e tornarem-se tendências mais à frente. E esta questão do entretenimento em casa,
e do viver a casa de uma outra forma, muito impulsionado também, quer dizer, impulsionado e aproveitado depois pelas Netflix desta vida, pelas Uber Eats e coisas do género, mas que mostraram isso, uma maior apetência das pessoas para trazerem experiências que normalmente tinham fora de casa para dentro de casa também. E, portanto, isto vinha a ser uma tendência nos últimos tempos e a minha curiosidade, a minha dúvida agora é, foi uma overdose? Este 2020 fez com que nos cansássemos rapidamente ou não? Ou se calhar só criou oportunidade para mais, para trazer mais do que é entretenimento para casa, mais experiência, e pode ter esse impacto no que são serviços fora de casa. Eu tenho algumas dúvidas, eu acho que haverá sempre um equilíbrio, ou seja, a tendência estava a crescer para dentro de casa, não é? Para trazer o at home, o entretenimento em casa, mas eu acho que nunca às custas completamente do que é o out of home e do que são os serviços e o entretenimento e a restauração e a cultura fora de casa. Acho que seria sempre um equilíbrio. Acho que se calhar estamos todos com muita vontade de voltar a ter essas experiências. Ou seja, não deixamos de gostar do que é de ter isto em casa, mas não é a mesma coisa. Ou seja, há uma parte que não é colmatada em termos de necessidades ou em termos de motivações. E se virmos, por exemplo, o verão, não é? No verão houve ali um bocadinho de abertura, os casos de infecções eram menores, já se via tudo, não é? As esplanadas cheias, eventos a acontecerem, obviamente que mais fácil de gerir porque poderia fazer muito mais coisas ao ar livre, mas já se sentia um bocadinho isso das pessoas a tentarem compensar, a tentarem aproveitar. E eu acho que vamos ter um bocadinho numa fase inicial, o tentar aproveitar, ou não é? Saciar esta sede de experiência mais fora de casa. Eu espero que tenhas razão, porque uma das coisas que eu estava contente por ter voltado para a Europa era que já tinha saudade de ir ao teatro. Apesar que o inglês não é que a pessoa consegue seguir e perceber, mas também há um certo... O nosso próprio idioma é sempre diferente. E então estava com essa vontade, mas é verdade que ainda não me sinto... Apesar de saber que há todas as normas de seguridade, vão ser seguidas em todos os sítios, ainda não estou 100% à vontade para enfiar-me numa sala de teatro, numa sala de cinema, mesmo que esteja toda a gente com máscara, quer dizer, não sei, ainda não estou, a dizer, eu até estou relaxada, mas pronto, no meu seio familiar ainda existe alguém que não está 100% relaxado, então também vamos cumprindo. E não desfrutas totalmente, não é? A sensação que eu tenho, mas não sei se isto é a tendência de 2021 ou não, é que os grandes contágios não ocorrem nem nas salas de cinema, nem nas salas de teatro, ocorrem nos restaurantes e nos convívios familiares e com amigos. E, na verdade, do que eu estou mais sedenta é de convívios familiares e com amigos, porque tem sido, essa parte sinto-me completamente privada mesmo, porque os poucos encontros com amigos têm sido mais ou menos sempre em função das crianças, para elas poderem brincar um bocadinho com os amiguinhos, e é sempre com muito cuidado, e ao ar livre, andam de bicicleta a cansar-se, não sei o quê, mas eu sinto saudades de me sentar a jantar ou a almoçar com uma amiga e ficarmos a deitar a conversa fora. Será que isso é tendência para 2021? Adorava. Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. Uma das coisas que também falavam e que eu acho que é importante também falarmos é a questão das farmas, a indústria farmacêutica. Com este boom dado pela vacina, ou pelas diversas vacinas, tem-se falado ainda mais, não é? Se calhar pela primeira vez temos uma série de grandes empresas farmacêuticas a praticar preços de custo para uma vacina, o que é assim uma coisa fora de série. E por um lado ver isso também me parece uma coisa muito interessante. Outra coisa que eu acho que é muito curiosa, e não sei se o artigo, já não me recordo se o artigo falava nisso, não, é que as bolsas, contra tudo e contra todos, continuam a subir. Portanto, uma tendência para 2021 é deixem de trabalhar, comprem ações, mas as certas, e ganhem dinheiro sem fazer um caracol. É ali ri-se. A parte complicada é acertar nas certas.
Agora que lançaste esses 2 pontos assim à queima-roupa, Pumba! toma, de género, estavam aí todas certinhas a tentar seguir um guião, espera aí que eu já vos digo. Pumba! Toma. Eu acho que há alguns pontos que merecem ser falados também. Felizmente estás cá tu para fazer a pós-racionalização destas coisas todas, deste ovo Não está mexido que eu fácil, atirei para o prato. assim, não é? Esse foi assim difícil. Espera aí que eu estou aqui a tentar fazer um hula hoop para encaixar. O das farmacêuticas e da indústria farmacêutica, eu não sei se podemos falar numa questão de tendência. Pode-se falar da relevância que ganharam e eu acho que esta questão dos preços que estavas a falar é mais uma questão ligada a toda a exposição, todo o mediatismo, à visibilidade que se calhar numa outra circunstância passaria, a atitude seria diferente, ou o comportamento seria diferente, a tendência seria diferente. Não vejo essa tendência de maior consciência a acontecer, infelizmente, ok? Posso parecer bastante pessimista ou não vejo, acho que há demasiados interesses, acho que é uma indústria com tantos lobbies, com tantos interesses económicos, que não me parece que seja uma tendência, acho que tem a ver com o mediatismo todo que está, não é, que está associado à questão do Covid e toda a pressão governamental, todo o facto de o mundo ter tido de unir-se e isso resultar numa maior exposição e por consequente, uma menor margem de manobra para as farmacêuticas, que continuam a ter um belo profit com esta situação, situação toda. Era isso mesmo que eu ia dizer, eles a perder dinheiro não estão de certeza, porque é verdade que não estão a ter uma margem de lucro em cada vacina que estão a vender, mas estão a ter uma economia de escala brutal, porque normalmente todas as outras vacinas que desenvolvem nunca há uma necessidade tão massiva de vacina ou medicamento no momento, e que atualmente não. Sabemos que tens que vacinar quase o mundo inteiro, então há pelo menos por aí economias de escala que eles conseguem ter internamente. E depois também, quer dizer, os subsídios muitos também, pelos governos, também vai haver um grande apoio. Sim, não duvido. E por isso eu acho que esta tendência que poderá estar detrás ou por trás do teu comentário, eu acho que faz mais sentido, ou pelo menos para mim é mais visível, e eu acho que sim, que essa poderá ter força, porque também já vinha de trás um bocadinho, é esta de economia de impacto social. E não necessariamente nos grupos farmacêuticos, mas noutras indústrias, noutros negócios, e muito do empreendedorismo, por exemplo, que tem surgido, e a verdade é que 2020, contra todas as expectativas, tem mostrado números de empreendedorismo incríveis, com crescimento praticamente em todas as regiões do mundo. Muito às custas e já tínhamos tocado num dos últimos programas, muito às custas desta questão do impacto social, de economia social, economia de impacto social, e o facto de as pessoas terem mobilizado, movidas não só pela questão de oportunidade de negócio, não é? Que surgiram, obviamente, com toda esta situação, ou de necessidade de reinvenção, mas também com este sentido de mobilizar e de ter um impacto positivo e de assegurar que há um propósito maior por detrás de uma série de novos negócios. Eu acho que sim, que a economia social, sim, continuará a ser uma tendência e uma tendência crescente nos próximos anos. Uma das coisas que o artigo também menciona é como o facto desta vacina ter uma tecnologia diferente das vacinas que tinham sido desenvolvidas até agora. E o que eles diziam é que este tipo de abordagem, não só abordagem em termos de logística de equipas, mas também da abordagem da própria tecnologia, de ir buscar uma parte do vírus para fazer a vacina, que esta tecnologia pode ser aplicada a muitas outras coisas, nomeadamente a doenças que não são contagiosas. Por exemplo, falavam também em desenvolver este tipo de tecnologia para tratar e prevenir alguns tipos de cancro, por exemplo,
E eu gostava também de ver, se bem que não faço a menor ideia se o tipo de vírus é parecido, se não é parecido, mas gostava de ver o mesmo tipo de entusiasmo e de empenho ao nível global a atacar vírus e a atacar agentes patogénicos que tendencialmente não migram para o mundo inteiro, como por exemplo o ébola, que continua a ter surtos que felizmente as autoridades de vários países africanos são super rápidas a agir e, portanto, conseguem ali mais ou menos conter os grandes surtos, porque são agentes patogénicos muito mais letais do que o coronavírus, mas não têm aquela expressão toda, porque primeiro não é declarada uma pandemia, felizmente o ébola ainda não se espalhou e oxalá não se espalhe, mas também temos aqueles, o Zika e tantos outros, não é? Também houve o MERS, que é um primo do coronavírus, houve a SARS, que é o Covid-1, enfim, uma série de coisas que eu acho que também era bom ver este tipo de entusiasmo. É certo que o facto da Organização Mundial de Saúde ter declarado isto uma pandemia também apressou tudo, mas não há dúvida que a pressão que a pandemia tem feito sobre as estruturas e os tecidos empresariais, sobre as estruturas da sociedade, a pressão sobre os sistemas de saúde, tem provocado um interesse muito maior. Portanto, eu gostaria de ver que este interesse pode ser aplicado noutras coisas sem termos que ter esse tipo de pressão, esse tipo de... que não seja preciso haver uma pandemia de ébola para haver uma vacina. Eu acho que aí haverá sempre, ou tendencialmente haverá, estará ligado ou associado a interesses económicos, infelizmente. Há trabalho, sem desvalorizar trabalho que tem sido feito também por iniciativa privada ou institucional, não necessariamente governamental. Por exemplo, se virmos o trabalho da Fundação da Melinda e do Bill Gates, eles conseguiram erradicar a pólio. Não é? Brutal, não é? Passou despercebido no meio da confusão toda que foi 2020, mas houve aí, e eu acho que há muita da filantropia está também focada e tem tido um impacto incrível na resolução de algumas dessas questões, mas infelizmente eu acho que em termos de saúde e uma mobilização destas, só tendo interesses económicos fortes por detrás. Mas há uma área que eu vejo como sendo a próxima a ter este tipo de mobilização, este tipo de impacto e de desenvolvimento acelerado, que é a questão da sustentabilidade e a questão de alterações, de combate às alterações climáticas. Nós já vimos, e eu ainda não tive a oportunidade de ler o plano da União Europeia, mas a verdade é que já temos um player muito forte que tem um plano agressivo e ambicioso, com objetivos ambiciosos para ter impacto aqui. Isto vai começar a fazer o cascade down, não é? Vai começar agora a desenrolar-se e a ter um impacto no dia-a-dia dos negócios, das pessoas, e implicar uma série de mudanças. E depois já tinhas a Ásia, sim, depois já tinhas a Ásia como... Até a China, não é? Até a China se comprometeu em rever as suas metas. E temos a esperança do Biden agora conseguir com o outro polo, não é? O outro faça também esse trabalho, mas eu acho que vai ser a próxima grande área onde já começa a haver a questão dos interesses económicos e há uma pressão institucional, governamental ou supragovernamental para mudança e mudança muito acelerada, e eu acho que mais rapidamente do que ao nível da saúde ou de doenças que não estão... Não é? Que não tem este tipo de impacto que o vírus teve. A única coisa, esperemos que não venha outra pandemia, porque eu acho que era uma tendência que estava para o ano 2020 e que foi obrigada a ser colocada em segundo plano porque tinha outras urgências em cima da mesa. Sim. Então, sim, e a certa altura eu acho que estávamos todos esperançosos, não é? Porque o mundo desacelerou, a atividade económica desacelerou, a atividade industrial desacelerou. E apesar do grave que isso foi ao nível económico, trouxe-nos alguma esperança em termos ambientais, não é? Em termos da saúde do planeta, mas rapidamente vemos que a China já voltou aos níveis de poluição anteriores,
que a quantidade de plástico e de embalagens descartáveis aumentou. E as não é? compras online faz com que haja também muito mais transporte de um lado para o outro, as caixas que são utilizadas para isso, portanto, é todo outro mundo. Eu concordo contigo que não era uma prioridade, pelo menos a nível de Europa, já era uma prioridade para 2020 e uma série de metas que acabaram por ser adiadas, não é? Ou suspensas por causa do que aconteceu, e que eu espero, tal como tu, que não haja, não é? Que agora não venha nada a interromper esta missão de focarmos na questão da sustentabilidade e de... sim. Outro ponto que também, por acaso, gostei imenso de ler ou de ouvir no artigo foi em relação à parte das viagens, que algo que eu não tinha consciência, que durante a crise quando tivemos a crise em 2008 e que agora também, o que está a ver é que as viagens que voltam primeiro são as viagens de lazer e que, por exemplo, agora o que se prevê é que até voltarmos a níveis que tínhamos de 2019, vamos demorar 5 anos a chegar lá, e que as viagens de negócio, que até para mim achava que seriam voltariam, assim que pudesses começar a ter reuniões frente a frente, seriam as que disparavam primeiro. E é verdade que é ao contrário, e que já foi visto no passado ser ao contrário, e eu não tinha isso tão ciente na minha cabeça também, se calhar porque antes, como trabalhava numa indústria bancária em que era necessário viajar para visitar os clientes, em que também hoje em dia também tenho os meus clientes espalhados em diferentes países onde eu não vivo, portanto o avião é algo que eu necessito para visitá-los. Pronto, não tinha essa ideia. É verdade que sim, é preciso também haver abertura da parte dos clientes para ter essas reuniões frente a frente, que é por aí que eu acho que também está a haver ou que haverá algum slowdown, agora está a faltar a palavra em português, na retoma de... Sim, eu já tinha alguma noção desse efeito, mas porque, por exemplo, quando pensas numa empresa e nos vários orçamentos que têm internos, quando há necessidade de rever objetivos ou de rever orçamentos a meio do ano, os primeiros a serem congelados são provavelmente os de viagens. E, portanto, 2008 já sofreu isso, não é? Uma crise em que começas a reduzir naquilo que é o não essencial ou é o menos essencial, e que mesmo assim, não é? Na altura também já demorou 5 anos a retomar os níveis. Eu acho que desta vez há mais um fator em jogo, que é, isto foi global, ou seja, isto foi dos lados todos, não foi só uma empresa que começou a reduzir, ou outras empresas, ou empresas começaram a reduzir viagens, mas tiveste toda a gente a adaptar-se a uma nova forma de trabalhar e perceberem que não há assim tanta perda de eficiência, ou não há assim tantos ganhos na reunião presencial ou no trabalho presencial constante, não é? E viagens para todas as reuniões, para a empresa conseguir prosseguir os seus objetivos e o seu modo de trabalho. Eu acho que esta constatação, que há muitas viagens e há muitas reuniões presenciais que não são essenciais, eu acho que vai-se retomar, e eu acho que, por exemplo, no lado comercial, reuniões com clientes, eu acho que tendencialmente elas voltarão a ser presenciais, porque falamos muito de relação e falamos muito de proximidade, e portanto eu acho que isso retomará, mas dentro da indústria muitas empresas dizem que não voltarão aos níveis de 2019, porque realmente não é tão necessário assim, não é? Consegues trabalhar e ser produtivo e entregar e com teletrabalho ou com reuniões virtuais, sem impactar os teus resultados. Uma das coisas que eu achei curioso ao falar sobre viagens e a retoma, e o facto de as viagens de lazer serem as primeiras a retomar, porque estão muito inerentes a uma necessidade do ser humano, não é? De explorar e de viajar. Também. Exatamente. Há uma parte que eu achei interessante, que é, mesmo as viagens de turismo demorarão a chegar aos níveis de 2019, se chegarem. E porquê? Porque havia muito turismo associado às viagens de negócio.
porque tu ias ter uma reunião na cidade X ou no país Y e acabavas por prolongar e ficavas no fim de semana e alguém ia ter contigo e, portanto, Sim, muito sim. disso... Não, e conferências em que depois tinhas também eventos organizados a seguir, ou antes ou depois, e sim, E sim. essa é a parte interessante que eu acho que pode demorar um bocadinho mais a chegar, mesmo a parte do turismo, de lazer, e das viagens de turismo, que demora algum tempo até chegar aos níveis de 2019. Uma das questões que a mim me pareceu super interessante ao nível do teletrabalho e precisamente do estar frente a frente com os colegas e com os clientes é como é que se cultiva a cultura da empresa, a cultura de trabalho da empresa. E pré-pandemia já havia bastantes empresas a fazer ou a permitir alguma flexibilidade, mas, por exemplo, havia uma que eu me recordo porque me candidatei a uma posição lá para a qual não fui escolhida, by the way, que é o Buffer, que era uma uma empresa cujo negócio na altura era agendamento de posts em redes sociais. E eles tinham a equipa toda espalhada pelo mundo. E a forma como cultivavam a cultura da empresa era fazendo retiros anuais em que juntavam a equipa toda em pontos diferentes. Eu achava isto absolutamente brilhante. E tinham uma série de iniciativas para, não é mimar, mas é para cuidar dos seus empregados e para criar um clima de transparência. Também tinham essa questão da transparência, quanto é que cada um ganhava, era uma coisa transparente. Acho que eles, claramente, antes do tempo, mas como é que agora empresas que são muito mais tradicionais, muito mais resistentes à mudança, que, pelo menos aqui em Portugal, foram obrigadas a adotar o teletrabalho, muitas vezes contra a sua vontade, como é que continuam a cultivar a identidade, a cultura da empresa assim? Parece-me uma questão em aberto, não é? Estou curiosa para ver como é que isso vai continuar e como é que se vai desenvolver. Acho que é por aí que as empresas mais tradicionais ou familiares e pequenas que têm essa dificuldade, enquanto tu vês uma grande, como a Procter & Gamble, por exemplo, em que eu sei que foram organizadas conferências virtuais que eram previstas serem presenciais, em que antigamente também tinham grandes eventos de festas de Natal, como todas as empresas têm, mas a conseguiram adaptar para fazerem versões virtuais. Enquanto se calhar às vezes empresas mais pequenas que conseguiram também, pelo menos se calhar ainda reunir os trabalhadores de alguma maneira, com alguma distância social, não pensaram em fazer nada de forma virtual, porque não lhes está também tão enraizado dentro do sistema deles de trabalharem. Portanto, eu acho que é por aí, se calhar, uma diferença que se nota, eu vejo para alguns amigos que trabalham em empresas maiores que desde que receberem um pacote em casa com um copo de champanhe e com uma garrafinha de cava ou espumante e fazer um brinde todos ao mesmo tempo numa reunião virtual ou enviar um cabaz de Natal diferente, ficar mais pensado na saúde, ou seja, tudo pronto, que foram se adaptando e que não é, ou seja, não significa que as mais pequenas não é mau ou errado não fazer, mas é verdade que essa parte tem ainda que ser, é preciso, ou seja, não é fácil, é preciso pensar em maneiras de conseguirmos manter o espírito de equipa sem estarmos todos juntos, porque é necessário, ou seja, estávamos no início, e eu própria também falei, que eu acho que é uma nova realidade que vamos ter, ou seja, não há necessidade de estarmos sempre todos juntos e vai haver muito mais flexibilidade para haver trabalho, mas não deixa de haver. E também, se calhar, pronto, eu tenho o meu lado extrovertido e tenho um lado também para trabalhar mais numa área comercial, em que é necessário as pessoas estarem juntas, porque há coisas que só se conseguem fazer ou que há mais facilidade em conseguir transmitir a tua mensagem para outra pessoa quando estás a olhar olhos nos olhos, sem estás a ver o teu reflexo, porque eu também acho que é uma das questões que no Zoom que me faz muita confusão é que tu estás sempre a ver a tua reação, então às vezes quase nem olhas para a reação da pessoa. Eu olho mais para mim do que para vocês enquanto estou a falar. E acaba por. Parece que há uma certa alienação, não é? Há uma certa alienação. Isso é uma das questões que está em aberto, não é? Como é que
qual é que será o papel depois do escritório, depois disto tudo. E eu concordo que há empresas que estão muito mais habituadas a ter as pessoas espalhadas e em países diferentes e em que o lado virtual ou online já é tão presente que sempre fez parte ou faz parte do dia a dia das pessoas e, portanto, a questão da cultura já está enraizada de outras formas, não sofre com isso. Empresas mais tradicionais, onde é proximidade, onde há mais informalidade, se calhar, e eu acho que muito também muito cultura cá, de se as pessoas não estão ou não se veem, não é? Se tu sais antes das 5 ou antes das 6, és falada, imagina agora em que não estás no escritório e ninguém sabe onde é que tu estás. Portanto, há ali também uma questão de mentalidade, uma questão cultural associada à forma como trabalhamos e como vivemos o trabalho, que está a evoluir assim de uma forma muito forçada, e eu não sei se não haverá pressa para retomar, para voltar ao presencial por parte deste tipo de empresas. Mas de qualquer forma levanta essa questão de que papel é que depois o escritório terá, não é? Se calhar é essa função mais humana, cultural e não tanto de produtividade e de trabalho efetivo, até porque eu confesso que eu sempre fui muito mais produtiva quando tinha de fazer coisas intensivas a trabalhar desde casa e reuniões mais criativas, mais estratégicas, presenciais, não é? De discussão, fariam muito mais sentido do que estar num escritório a fazer uma estratégia sozinho ou um plano de marketing, onde era muito mais eficiente a trabalhar desde casa, sossegadinha ou fechada numa sala, sem interrupções. Eu acho que aqui também a questão da cultura e a forma como se vive a empresa fora do escritório é importante ter em conta, mas também me lembro outra questão que eu acho que é uma das questões que já começou a estar mais em destaque, ou mais sob os holofotes, e que continuará, porque ainda não vai haver mudanças no curto prazo, que é a questão do check, de como é que estão as pessoas do outro lado. E o facto de não estar presencialmente implica que haja uma necessidade ou haja maior premência de ires ver como é que estão as tuas pessoas, as tuas equipas, e assegurar que a questão da saúde mental é também acautelada, porque a verdade é que não só a pressão do negócio que toda a gente está a sofrer, mas também a pressão familiar, a pressão de se estar isolado, todas as inseguranças têm criado aqui muita pressão, muito incerteza, e com danos, obviamente, ao nível de saúde mental, que implicam que, por exemplo, uma função de recursos humanos também tenha de estar ainda mais atento e encontrar formas de ligar com as pessoas para assegurar não é, que as pessoas se sentem acauteladas, se sentem acarinhadas e sentem que não estão sós, não é? Que não são simplesmente máquinas de produção. Sim, eu estava aqui a ver se consegui encontrar, não me lembro, mas acho que li no Público este fim de semana do número de percentagem de pessoas que sofrem de depressão, não só as pessoas que trabalham como na área de saúde, mas também em global, que é muito grande. Agora, por acaso, não sei se foi no Público ou se foi aqui em Rijon, que li no jornal. Relevante em qualquer dos aspectos, parece-me. Essa questão da saúde mental parece-me que é uma das coisas mais fundamentais, e eu não queria classificar isso como tendência, porque acho que reduzir a saúde mental a uma tendência de 2021 seria muito, muito, muito triste, mas acho que o facto de saúde mental ter vindo muito mais à baila por causa da pandemia é uma coisa muito importante, é um fator de extrema importância, e é muito importante desmistificar quais são os recursos, o que é que se pode fazer para se viver melhor e com mais saúde ao nível mental. E depois também dizer que a falta de saúde mental não significa que sejamos todos maluquinhos. Nós já somos, em geral. Mas esta pandemia, todas estas restrições que temos vindo a sentir no último ano, é normal afetarem a saúde mental. E é importante falarmos também sobre isso, e espero que não seja uma tendência para 2021, mas que seja um assunto que seja muito menos tabu, muito mais falado. Eu li, já não sei onde, que
não sei se era uma proposta, se era realmente um objetivo que se tinha, que era pôr muito mais psicólogos nos centros de saúde. E se isso for um dos resultados desta pandemia, este é um bom resultado, porque nós precisamos que as pessoas tenham muito mais acompanhamento para também resultarmos todos numa comunidade muito mais saudável. E posto isto, queria-vos perguntar como é que resumiriam, numa palavra, numa frase, quanto muito, as tendências ou as tendências mais importantes para 2021, na vossa opinião? Eu não me atrevo, eu acho que é o primeiro ano em que as tendências estão menos claras para mim. Eu acho mesmo que vai ser um ano de transição a vários níveis, a nível pessoal, a nível individual, a nível de empresas, processando toda a aprendizagem, todas as mudanças e, portanto, acho que por aí, acho que é transição e tentar encontrar formas de, por um lado, sobrevivência, por outro lado, de crescimento ou de reinvenção a nível de negócio. Eu acho que as pessoas vão estar muito focadas nisso. Se eu tiver de dizer uma tendência, é a questão da sustentabilidade como mais imperativa, ou seja, como mais impositiva, digamos assim, porque não vai depender só da vontade das empresas ou das pessoas. Há uma força externa à imposição de medidas, de restrições, de metas. Eu acho que essa sim vai ser a grande força externa, no caso, não é? Esquecendo catástrofes e pandemias e coisas do género, mas acho que vai ser aquela que vai ter mais impacto em termos da forma como as empresas estruturam os seus negócios, as suas operações, como as marcas se mobilizam, como os consumidores se comportam, como nós nos comportaremos. E, portanto, eu acho que essa será aquela com mais força, se considerarmos que vamos voltar a um novo normal no final do ano e que o período de transição para assentar uma série de mudanças e de comportamentos novos, mas com esta questão da imposição a nível supragovernamental de políticas de sustentabilidade, eu acho que essa sim será para mim a grande tendência de 2021. Eu, apesar de querer concordar a nível pessoal, discordo, quer dizer, um pouco se calhar na minha área de economista, de que enquanto não houver nenhuma vantagem para as empresas, ou seja, enquanto não for rentável para as empresas apostarem na parte de sustentabilidade, vai ser complicado. Ou seja, acho que sim, tem que ser feito e vamos começar a haver cada vez mais pressões externas, mas até haver uma maneira em que as empresas vão ganhar dinheiro por se tornarem mais sustentáveis, não vai haver assim não vai ser mais tão grande como tivemos com o Covid, por exemplo. Então, para resumir, a tendência para 2021 será muito mais a nível na parte na área de digitalização que foi forçada no ano 2020, mas eu acho que agora em 2021 vai ser um ano para fazer o fine-tuning e ficar tudo ou seja, se tivesse tido um crescimento mais lento, ou seja, mais natural do que tão forçado. Portanto, vejo por aí. Em resposta à questão das empresas, não é enquanto não houver um incentivo fiscal, é enquanto não houver penalização para não agir, é que de facto também concordo contigo. Eu sou muito má a resumir tendências, portanto isto foi aqui um desafio completamente envenenado, mas eu gostaria muito que 2021 fosse um ano de regresso ao essencial. E eu tinha pedido uma frase, portanto fico-me por aqui. Então, e para terminarmos, e assim de uma forma um bocadinho mais positiva e olhando para o futuro, e na parte das viagens, qual é que será a vossa primeira viagem quando pudermos viajar? Ai, que difícil! Olha, a primeira viagem é ali à Câmara de Voto, porque vai ser dia de ir votar e temos que ir votar. Pessoal, tudo a ir votar. Pronto, estava a pensar mais numa viagem de avião, assim, férias. Não, mas não podemos deixar passar este momento. Estivemos todos pendentes das eleições norte-americanas e agora é o momento também de exercermos o nosso poder de voto
e darmos voz a quem precisa e retirarmos palco a quem não o merece, se é que me faço entender. Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso. Quanto ao avião, eu acho que aqui nesta casa está tudo a sonhar com voltar ao ski. Portanto, deve ser algo assim. Olha, eu, como falei no início, antes de começarmos a gravar, estou aqui muito motivada com o ressurgimento do comboio noturno na Europa. Já estou a imaginar mega interrail familiar adulto para... Era espetacular. Eu não sei se vai ser, não é? Mas pronto, bate tudo, não é? Faz todos os checks, não há praticamente poluição, é super sustentável, tens imensos países que podes percorrer, podes dormir no comboio. Ai, tão fixe. E parece-me assim, tipo, mega aventura. Gostava. Pronto. Temos aqui uma Sheldon Cooper que quer ir fazer uma viagem adulta, portanto, familiar e adulta, ou seja, daqui a uns 16 anos, mais coisa, menos coisa? Não, daqui a 16 anos volto. Saio este ano e volto daqui a 16. É isso. Pois para mim é fácil, eu quero ir ao Japão. Ai, pronto, está bem. Gosto tanto do Japão. Recomendo. Highly recommend. É tão mágico. Como eu sofro muito de jet lag, confesso que agora apetece mais aqui nas minhas longitudes, portanto, quando for para viajar para longe, imagino mais a África do Sul ou assim, do que propriamente a Ásia. Se bem que a Ásia, para mim, tem sempre um lugar no meu coração pelos anos vividos em Macau. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram em air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram em alice_in_wonderland e com a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em instagram.com/ritaana. Até para a semana e tudo aí votar. Até para a semana. Sim, vamos todas votar. Tudo aí votar. Sim.